Palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tenha a vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro deu-nos aqui a imagem de um Secretário de Estado que no passado conheceu muito bem esta realidade e eu, de facto, tenho muita pena que o Sr. Ministro não se tenha deslocado ao território, que não tenha, por exemplo, assistido à última manifestação, no passado 28 de março, e que não tenha dito àquelas pessoas que estavam a ser instrumentalizadas. Porque eu acho que a apreciação que aqui está a fazer é uma apreciação que pretende desvalorizar a intervenção dos diferentes partidos políticos, mas, se me permite, Sr. Ministro, eu acho que está a secundarizar, a desvalorizar e a desprezar as razões legítimas deste protesto. E eu quero insistir sobre elas. Eu quero dizer-lhe que nessa manifestação há vozes responsáveis, nomeadamente associações de moradores, que nos dizem que de facto houve uma inversão das prioridades, que não se percebe porque é que a prioridade das autoridades locais e do Governo é fazer demolições quando há saídas dos esgotos diretamente para a ria e não há um investimento claro nesta questão. E eu pergunto, Sr. Ministro, se de facto tem condições para pormenorizar, porventura, através desta apresentação, o plano, o calendário das ditas dragagens e o investimento que está previsto para as ditas dragagens. Em segundo lugar, e ainda no mesmo plano de preocupações, dizer-lhe que nós não compreendemos e as pessoas não compreendem como é que são tratadas como verdadeiros intrusos. Dizem-nos as associações responsáveis que têm tentado convidar o Governo a uma estratégia de diálogo. Sabe que o nosso entendimento é a suspensão imediata das demolições e avaliação rigorosa de todos os casos. E o que nos dizem é que estes convites sistemáticos ao Governo para dialogar com as populações, para avaliar cada uma das situações tem sido completamente desprezada, que não há qualquer espécie de resposta, que não há nenhuma disponibilidade para o diálogo. E eu pergunto, Sr. Ministro, como é que nos pode falar em demagogia quando a resposta do Governo ao desespero destas pessoas é zero, zero de disponibilidade para a negociação. Não pode, por isso, também desvalorizar quando a suspeita que impende sobre esta fúria demolidora é de que a ideia é entregar as ilhas aos espanhóis, a ideia é construir um mega empreendimento e eu estou a ser porta-voz, Sr. Deputado Gustavo Norte, das preocupações que as pessoas nos trazem. E o senhor, se não se importa, vai respeitar, porque me parece que não são dados de menosprezar. E continuo na mesma voz, que a prioridade é entregar as ilhas aos espanhóis ou que a possibilidade de construção do empreendimento de luxo na culatra não é de menosprezar. Sr. Ministro, pronuncie-se quer sobre as aspirações legítimas destas pessoas, quer sobre, digamos, a validade ou não destas imagens que vão circulando. Por outro, perguntar-lhe, e eu com todo o respeito pela autonomia dos grupos parlamentares, mas perguntar-lhe exatamente se o Sr. Ministro acompanhará o debate que a maioria nos propõe fazer em plenário na próxima sexta-feira. Por um lado, e eu ouvi que aqui há uma questão em que acompanha, isolando completamente a questão da culatra, disse-nos o Sr. Ministro que as demolições não são para ser feitas a curto prazo, um dia virão, mas não é já. Parece que essa é a sua posição. É evidente que um projeto de resolução que discutiremos na próxima sexta-feira não diz nada sobre suspensão das demolições, fala em cautela sobre as primeiras habitações, mas fala de uma aposta que é a de candidatar o Parque Natural da Ria Formosa à certificação da Carta Europeia do Turismo Sustentável. Eu penso que talvez o Sr. Ministro tivesse condições ou vontade de se pronunciar sobre esta perspectiva, que, enfim, pelo menos em alguns territórios portugueses, como o Gerês, esta possibilidade foi muito confortável para os turistas, mas criou, como bem sabemos, inúmeros problemas ao nível das populações autóctones. Quarta questão, eu andei à procura, nos diferentes planos de ordenamento do território, de um sinónimo completo entre renaturalização e expulsão das populações. Não encontrei. Não são sinónimos mesmo, Sr. Ministro. Mas
não fazendo da questão das alterações climáticas uma questão de fé, porque do nosso ponto de vista é uma questão de evidência científica, com toda a preocupação que nos merece, eu faço-lhe uma pergunta lógica. O Sr. Ministro vem aqui trazer a questão da prioridade da salvaguarda do património ambiental e da preservação do que é possível fazer no quadro destas alterações climáticas. Bom, fica esta ideia da possibilidade de uma catástrofe. Eu quero perguntar-lhe se há ou não algum plano para retirar as casas do cordão dunar primário da Praia de Faro. Porque se a ideia é deixar a iminência da catástrofe, o que todas as associações ambientalistas nos dizem é que aqui é que há risco. Aqui é que há risco mesmo. E, pelos vistos, para este território onde o risco existe e é real, não há qualquer espécie de plano de intervenção. Eu não sei se confirma, se não. Ainda sobre Faro, 15 famílias apresentaram providências cautelares. Mas as demolições continuam, Sr. Ministro, por cima destas mesmas providências cautelares. Se nós hoje olharmos para o exemplo do que soubemos da Segurança Social, talvez não seja exatamente uma boa estratégia desprezar famílias que põem providências cautelares sobre as demolições em curso. Porque o Sr. Ministro, pelos vistos, tem, digamos, um plano de simbiose com a sociedade polis. Confia completamente no trabalho a ser desenvolvido. Está em perfeita harmonia, mas sabe que as populações têm uma experiência que nem sempre lhes dão garantias dessa confiança que aqui apresentou. O próprio PSD recordou alguns casos do passado que deixaram, enfim, muitas dúvidas sobre a intervenção da sociedade polis. E é por isso que eu volto à questão das demolições e volto à questão das respostas. Ninguém gosta de fazer demolições, disse aqui o Sr. Ministro. Mas resposta não deu nenhuma, não é verdade? Sacudiu as mãos desse processo porque diz, bom, isso é com as câmaras. E agora as câmaras dizem, Sr. Ministro, porventura, eu não falo em nome das câmaras, não há dinheiro. Dizem que não há dinheiro. Imagino que dizem. Qual é a resposta objetiva que quer dar a esta situação? Fala-nos aqui, enfim, de que há primeiras habitações que estão a ser salvaguardadas no plano de realojamento. Eu digo-lhe que não, que nós conhecemos situações exatamente opostas. Eu, aliás, tenho a vontade de fazer um requerimento para nos deixar exatamente o levantamento de todas estas situações. Pergunto, e concluo com isto, Sra. Presidente, se uma senhora que vive na Praia de Faro há mais de 50 anos lhe disseram, a Polis lhe disse, bom, a senhora tem um namorado e ele tem casa, isso é uma solução, se acha que de facto se trata de uma avaliação rigorosa daquilo que são avaliações de primeira habitação e de segunda habitação. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro deu-nos aqui a imagem de um Secretário de Estado que no passado conheceu muito bem esta realidade e eu, de facto, tenho muita pena que o Sr. Ministro não se tenha deslocado ao território, que não tenha, por exemplo, assistido à última manifestação, no passado 28 de março, e que não tenha dito àquelas pessoas que estavam a ser instrumentalizadas. Porque eu acho que a apreciação que aqui está a fazer é uma apreciação que pretende desvalorizar a intervenção dos diferentes partidos políticos, mas, se me permite, Sr. Ministro, eu acho que está a secundarizar, a desvalorizar e a desprezar as razões legítimas deste protesto. E eu quero insistir sobre elas. Eu quero dizer-lhe que nessa manifestação há vozes responsáveis, nomeadamente associações de moradores, que nos dizem que de facto houve uma inversão das prioridades, que não se percebe porque é que a prioridade das autoridades locais e do Governo é fazer demolições quando há saídas dos esgotos diretamente para a ria e não há um investimento claro nesta questão. E eu pergunto, Sr. Ministro, se de facto tem condições para pormenorizar, porventura, através desta apresentação, o plano, o calendário das ditas dragagens e o investimento que está previsto para as ditas dragagens. Em segundo lugar, e ainda no mesmo plano de preocupações, dizer-lhe que nós não compreendemos e as pessoas não compreendem como é que são tratadas como verdadeiros intrusos. Dizem-nos as associações responsáveis que têm tentado convidar o Governo a uma estratégia de diálogo.
Sabe que o nosso entendimento é a suspensão imediata das demolições e avaliação rigorosa de todos os casos. E o que nos dizem é que estes convites sistemáticos ao Governo para dialogar com as populações, para avaliar cada uma das situações tem sido completamente desprezada, que não há qualquer espécie de resposta, que não há nenhuma disponibilidade para o diálogo. E eu pergunto, Sr. Ministro, como é que nos pode falar em demagogia quando a resposta do Governo ao desespero destas pessoas é zero, zero de disponibilidade para a negociação. Não pode, por isso, também desvalorizar quando a suspeita que impende sobre esta fúria demolidora é de que a ideia é entregar as ilhas aos espanhóis, a ideia é construir um mega empreendimento e eu estou a ser porta-voz, Sr. Deputado Cristóvão Norte, das preocupações que as pessoas nos trazem. E o senhor, se não se importa, vai respeitar, porque me parece que não são dados de menosprezar. E continuo na mesma voz, que a prioridade é entregar as ilhas aos espanhóis ou que a possibilidade de construção do empreendimento de luxo na culatra não é de menosprezar. Sr. Ministro, pronuncie-se quer sobre as aspirações legítimas destas pessoas, quer sobre, digamos, a validade ou não destas imagens que vão circulando. Por outro, perguntar-lhe, e eu com todo o respeito pela autonomia dos grupos parlamentares, mas perguntar-lhe exatamente se o Sr. Ministro acompanhará o debate que a maioria nos propõe fazer em plenário na próxima sexta-feira. Por um lado, e eu ouvi que aqui há uma questão em que acompanha, isolando completamente a questão da culatra, disse-nos o Sr. Ministro que as demolições não são para ser feitas a curto prazo, um dia virão, mas não é já. Parece que essa é a sua posição. É evidente que um projeto de resolução que discutiremos na próxima sexta-feira não diz nada sobre suspensão das demolições, fala em cautela sobre as primeiras habitações, mas fala de uma aposta que é a de candidatar o Parque Natural da Ria Formosa à certificação da Carta Europeia do Turismo Sustentável. Eu penso que talvez o Sr. Ministro tivesse condições ou vontade de se pronunciar sobre esta perspectiva, que, enfim, pelo menos em alguns territórios portugueses, como o Gerês, esta possibilidade foi muito confortável para os turistas, mas criou, como bem sabemos, inúmeros problemas ao nível das populações autóctones. Quarta questão, eu andei à procura nos diferentes planos de ordenamento do território de um sinónimo completo entre renaturalização e expulsão das populações, não encontrei. Não são sinónimos mesmo, Sr. Ministro. Mas não fazendo da questão das alterações climáticas uma questão de fé, porque do nosso ponto de vista é uma questão de evidência científica, com toda a preocupação que nos merece, eu faço-lhe uma pergunta lógica. O Sr. Ministro vem aqui trazer a questão da prioridade da salvaguarda do património ambiental e da preservação do que é possível fazer no quadro destas alterações climáticas. Bom, fica esta ideia da possibilidade de uma catástrofe. Eu quero perguntar-lhe se há ou não algum plano para retirar as casas do cordão dunar primário da Praia de Faro. Porque se a ideia é deixar a iminência da catástrofe, o que todas as associações ambientalistas nos dizem é que aqui é que há risco. Aqui é que há risco mesmo. E, pelos vistos, para este território onde o risco existe e é real, não há qualquer espécie de plano de intervenção. Eu não sei se confirma, se não. Ainda sobre Faro, 15 famílias apresentaram providências cautelares. Mas as demolições continuam, Sr. Ministro, por cima destas mesmas providências cautelares. Se nós hoje olharmos para o exemplo do que soubemos da Segurança Social, talvez não seja exatamente uma boa estratégia desprezar famílias que põem providências cautelares sobre as demolições em curso. Porque o Sr. Ministro, pelos vistos, tem, digamos, um plano de simbiose com a sociedade polis. Confia completamente no trabalho a ser desenvolvido. Está em perfeita harmonia, mas sabe que as populações têm uma experiência que nem sempre lhes dão garantias dessa confiança que aqui apresentou. O próprio PSD recordou alguns casos do passado que deixaram, enfim, muitas dúvidas sobre a intervenção da sociedade polis. E é por isso que eu volto à questão das demolições.
E volto à questão das respostas. Ninguém gosta de fazer demolições, disse aqui o Sr. Ministro. Mas resposta não deu nenhuma, não é verdade? Sacudiu as mãos desse processo porque diz, bom, isso é com as câmaras. E agora as câmaras dizem, Sr. Ministro, porventura, eu não falo em nome das câmaras, não há dinheiro. Dizem que não há dinheiro. Imagino que dizem. Qual é a resposta objetiva que quer dar a esta situação? Fala-nos aqui, enfim, de que há primeiras habitações que estão a ser salvaguardadas no plano de realojamento. Eu digo-lhe que não, que nós conhecemos situações exatamente opostas. Eu, aliás, tenho a vontade de fazer um requerimento para nos deixar exatamente o levantamento de todas estas situações. Pergunto, e concluo com isto, Sra. Presidente, se uma senhora que vive na Praia de Faro há mais de 50 anos lhe disseram, a Polis lhe disse, bom, a senhora tem um namorado e ele tem casa, isso é uma solução, se acha que de facto se trata de uma avaliação rigorosa daquilo que são avaliações de primeira habitação e de segunda habitação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Abaldado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente às dragagens, mesmo que seja apenas no papel, pedir-lhe que deixe essa informação à Comissão, se puder, quer relativamente aos investimentos previstos, quer ao que já está adjudicado, os dados que aqui anunciou, se nos pode deixar essa informação. Segunda questão, aceitar o seu repto. Nós vamos, de facto, acompanhar e denunciar todas as situações de primeira habitação que não tenham sido alvo de realojamento e daremos conta, caso a caso, de todas elas, mas deixar-lhe também uma pergunta quanto a esta avaliação da segunda habitação, que é para as pessoas que nos ouvem não estarem a pensar que esta segunda habitação é tipo casa na Quinta da Marinha. Dou-lhe um exemplo concreto. As casas dos mariscadores dos viveiristas. Tem ali a casinha ao pé do viveiro e precisam dela para resolver a sua atividade económica. Qual é a avaliação que faz objetivamente desta situação? Primeira dúvida. Outra dúvida relativamente às questões das ambiguidades e da falta de explicação. No caso do farol, o que vai abaixo e o que não vai. O que é que o Governo entende fazer relativamente a esta arbitrariedade que ninguém compreende exatamente porque é que há critérios que se aplicam num espaço e não se aplicam noutro? Mais uma vez, realojamento de situações de primeira habitação. Eu volto a insistir na pergunta. O Sr. Ministro sacudiu as mãos para cima das autarquias e eu pergunto-lhe, se as autarquias responderem não há dinheiro, qual é a resposta objetiva que o Governo dá em relação a esta situação? Eu acho que é um dos problemas mais importantes que nós aqui hoje discutimos e para o qual até agora, se me permite, Sr. Ministro, não temos qualquer resposta. Sobre a questão do cordão dunar primário da Praia de Faro. Se há ou não plano para retirar as casas daquele espaço, esse sim reconhecido pelas associações ambientalistas, e se queremos falar de coerência, como um território de risco. Face a outras situações que já foram aqui enunciadas e que ninguém compreende exatamente que risco é que representam no plano ambiental. E bem recordado aqui pelo Sr. Deputado Heloísa Apolónio, o Sr. Ministro trouxe, e bem, o debate sobre as alterações climáticas, mas usa-o conforme as circunstâncias. Olha, por acaso, no caso de Carcavelos, muito bem citado na Quinta dos Ingleses, aí já não há preocupação sobre os riscos que aquele território todo vai correr brevemente. Bom, mas enfim, é isso mesmo, Sr. Ministro, vai fazendo o discurso conforme o contexto. Uma última questão, relativamente à proposta de integrar o Parque Natural da Ria Formosa neste quadro de certificação da Carta Europeia do Turismo Sustentável, se vê vantagens nesta proposta feita pela maioria, se há daqui consequências positivas a retirar, o que é que isto significa exatamente? E sobre o enfoque que aqui deu na sua a legitimação desta fúria demolidora, como lhe chamamos, Sr. Ministro, de casas ilegais, e insistiu inúmeras vezes sobre o adjetivo ilegais, 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 não é demais recordar, Sr. Ministro, que muita desta gente fez o que sabia e podia durante 30 anos para regularizar as situações. Que estas casas foram construídas aos olhos do Estado. Que esta gente pagou impostos durante muito tempo. E, portanto, o seu argumento é muito fácil, Sr. Ministro, mas esconde a realidade e as expectativas das populações. E nós continuamos a entender que não há conflito entre a necessidade de preservar o valor ambiental deste território, que é único, e a necessidade de preservar, em muitas situações, as populações que o preservaram também ao longo de tanto tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Ministro.